Hoje nós vamos ter essa oportunidade de trocar algumas ideias sobre nossa experiência clínica e o quanto nós temos trabalhado em conjunto para trazer uma metodologia mais abrangente, no sentido de que nós compreendemos o ser na sua totalidade. E nessa metodologia, a gente sempre prioriza, vamos dizer assim, a pessoa poder manifestar-se nas suas diferentes vertentes. Né? Então, nós privilegiamos o cognitivo, o motor, o emocional e o social, mas de uma maneira muito original, porque eles são trabalhados simultaneamente. Essa tem sido a nossa experiência ao longo já da minha parte de 52 anos de trabalho com os métodos Raman, TED e Dialogue. É verdade, da minha parte também 30, então temos bastante experiência. Eu acho que é muito interessante porque esse é um tema que a gente deve discutir sobre como essa metodologia que compreende o ser na sua globalidade, não só compreende, mas habilita que todos esses aspectos possam ser trabalhados simultaneamente, né? Porque a compreensão do sujeito, muitas vezes, não faz com que o sujeito possa usar todos aqueles potenciais, né? Quer dizer, o conhecimento que ele vai tendo a respeito de tudo isso, muitas vezes não habilita para que ele possa usar essa inteligência, né? E essa capacidade, esses potenciais internos, de uma maneira organizada na vida. E tem um aspecto interessante nisso que você falou, porque a gente precisa aqui dar uma ênfase no sentido de que há um diferencial muito grande entre você saber e usar o que você sabe. Sem dúvida. Então, isso está muito centrado em várias perspectivas, né, psicológicas, educacionais, etc., de a gente dar um enfoque muito forte ao valor da experiência como fonte do conhecimento. Uhum. Né? Se nós, por exemplo, pegamos uma foto e olhamos, nós vamos interpretar essa foto com os recursos que nós temos naquele momento e talvez fique limitado. Muito diferente se nós fizermos uma visita ou estivermos participado de alguma maneira daquele evento, porque nós vamos ter as experiências daquela interação, daquela emoção, dos componentes que se passaram ali, das conversas. Então, ela torna-se uma experiência rica. Uhum. E eu acho que esse exemplo muito simples retrata desde questões que a gente tem no dia a dia aí com a aprendizagem habitual, porque as pessoas leem muito, sabem muito. Hoje, com o Google e essas outras fontes de informação, a gente tem aí uma enorme quantidade de informações, mas nem sempre tem aquilo que é o essencial. É a pessoa administrar tudo isso, isso ter dentro dela um sentido, um valor. E quando a gente tem a vivência experiencial, este valor pode estar agregado. Você está trazendo um aspecto muito importante do diferencial dessa metodologia, que é o aspecto vivencial, quer dizer, tudo se passa dentro de um campo que é o campo da vida, que tem emoção, que tem as trocas sociais, que tem a ansiedade com relação a esse social, né? Então, isso realmente habilita a pessoa a integrar esses potenciais de uma maneira muito diferente de quando ela faz a compreensão apenas teórica, né? Ou racional ou intelectual daquela situação. Então, eu acho que a gente tem tantos pontos interessantes, mas esse é um dos aspectos que realmente a gente percebe a diferença, principalmente nós, que temos a oportunidade de fazer os dois trabalhos, né? Porque nós também trabalhamos com pessoas, apenas, vamos dizer, trabalhando pelo aspecto do pensamento, e claro que tem a vivência e a experiência emocional da troca com o terapeuta, mas é muito diferente, porque é um recorte, enquanto que uma metodologia grupal
é quase que uma analogia, é quase que como a vida mesmo, como ela é, com todos os aspectos, né? Que a gente vive as experiências no nosso dia a dia. Interessante, porque o ponto de uma experiência grupal leva a gente para uma outra dimensão também. A particularidade do grupo Raman é que a experiência grupal ela está organizada de tal maneira que o que se busca é a expressão genuína de cada um. Não se trata de um grupo onde vai se discutir um tema para se tirar um ponto comum. Então, isso é um diferencial enorme, porque nós já estamos falando da raiz do nosso trabalho. É levar a pessoa a despertar para si, a partir de uma experiência que ela vive numa situação em grupo. Então, as pessoas são diferentes, somos todos iguais, mas somos todos diferentes, e nesse diferencial está a riqueza do grupo, porque aquilo que é heterogêneo de cada um entra como um fato, vamos dizer assim, que pode metabolizar as diferentes experiências e cada um apreender novos aspectos, novas percepções a partir de uma mesma situação. Então, ele amplia as possibilidades e não restringe para tirar um ponto comum. Agora, olha só que interessante, né? Quando a gente pensa numa metodologia que desenvolve tanto o ser, a consciência, né, sobre si mesmo, sobre o que se passa, né, sobre o seu mundo interno e o seu mundo externo também, mas quando a gente está falando de uma metodologia que ajuda a desenvolver potenciais, funções que muitas vezes são entendidas como funções neuropsicológicas, né? Então, olha que interessante que a gente está falando do desenvolvimento de funções neuropsicológicas, ou mais que isso, né? Vamos falar no desenvolvimento neurofuncional, mas numa abordagem, numa perspectiva muito humanista, holística, nesse sentido da pessoa poder se entender ali, se perceber e compreender aquilo que de fato está fazendo sentido ou faz sentido para ela, para que ela possa fazer escolhas, né, mais alinhadas, para que ela possa fazer escolhas construtivas na vida dela, usando esse potencial que não estava também possivelmente tão organizado ou atualizado na experiência dela. Então, esse trabalho que muitas vezes algumas pessoas chamam de treino cognitivo, né? Melhora de percepção, atenção, memória e tantas outras funções que a gente trabalha, principalmente as funções executivas, né? Aquele trabalho intenso de flexibilidade mental, né? De ajudar a pessoa a ampliar esses circuitos neurais. Então, é um trabalho tão intenso do ponto de vista de melhora funcional, no entanto, ele amplia muito essa perspectiva para uma questão do desenvolvimento da pessoa. Exato. Então, o que eu queria pegar aí, porque eu acho que esse é um grande diferencial da metodologia Raman. Ela é uma metodologia de enfoque neurodesenvolvimental, de base humanista, né, situada num eixo cognitivo, socioemocional e fenomenológico. Então, quando a gente fala de função, que você trouxe o assunto à tona, é fundamental. Eu quero fazer um parênteses importante aí, porque a gente sabe que a consciência de si ela pode estar mais íntegra ou menos íntegra, quer dizer, mais alterada, em função de condições, vamos dizer, tanto neurobiológicas, né, e neurofuncionais, da estruturação do self, do si, do eu. Né, que há patologias que perturbam esse grau de consciência de si e de distinção entre a pessoa e a realidade, também na capacidade de manejo de situações do dia a dia. Então, na medida que o grupo, vamos dizer, Raman, se organiza a partir de determinadas atividades, né, que solicitam funções
neuropsicológicas. Essas funções neuropsicológicas, elas precisam ser mobilizadas para dar conta da atividade, então formam um circuito de estimulação, desenvolvimento da função via atividade e que se torna dinâmico. Mas, ao trabalhar essas funções de modo simultâneo, vamos dizer, porque a gente não vai trabalhar uma função isoladamente, mas dentro dos princípios da neuropsicologia, de maneira multimodal, como hoje a gente tem estudos e as cadeiras na faculdade desenvolvem muito essa abordagem, né, mais atual, agregada às neurociências, nós temos que considerar que nós estamos afiando as ferramentas internas para uma pessoa poder dar conta de ser o autor e dos atos da sua vida, né? Isso se torna possível sobremaneira porque, como a gente falou há pouco da experiência, da vivência, o que acontece? Se a gente propusesse uma atividade com um fim específico, nós vamos agora trabalhar para ver se você melhora a sua memória ou sua atenção, o que é muito válido para certas condições particularizadas de lesões neurológicas, etc. Mas nós estamos falando dentro de um contexto Raman, ao se trabalhar funções simultaneamente e num período de tempo, porque o desenvolvimento tem a ver com uma latência no tempo, nós estamos impulsionando o funcionamento mais harmônico dessas funções, mais integrado, para a pessoa poder dar melhor conta daquilo que chega a ela. Mas, se a gente se ativesse estritamente ao treino funcional, nós não estaríamos fazendo com que essa pessoa pudesse desenvolver, que é um dos fins maiores do trabalho, a consciência de si. E por que a gente consegue fazer esta consciência de si? Porque todas as atividades são propostas como um trampolim, como uma forma de possibilidade da pessoa se perceber agindo, lidando com situações inusitadas, problemáticas, para tentar vencer aquela demanda. Então, a gente tira o foco do resultado e passa para a atitude pela qual a pessoa vem ali tentando resolver a atividade que foi proposta. Então, eu acho que nesse sentido o método Raman ele dá um pulo do gato, vamos dizer, né? Porque a gente sai de um exercício, vamos dizer, de uma proposta e passa para um contexto rico de experiências relacionais. Quer dizer, veja, você está trazendo dois aspectos muito importantes. Quer dizer, o exercício, né, a atividade, o desafio, ele existe e ele está lá para melhorar todas essas ferramentas, né? Que são justamente as funções que nós temos no nosso cérebro, que são elas que finalmente vão permitir que a gente tenha discernimento, que a gente possa compreender melhor, quanto melhor. E elaborar. Porque eu quero só falar uma frase da Simone Raman, que me ocorreu agora, porque ela dizia, a despeito do trabalho motor, quando ela dizia isso, que é realizado através dos exercícios Raman, o que se busca é a elaboração mental. E você está falando de elaboração. A hora que você diz de compreender, de refletir, exato, de analisar. Estamos falando também de funções executivas, claro. Né? Porque as funções executivas são fundamentais para a gente poder, vamos dizer assim, ter um controle, ter uma percepção, ter uma consciência dos nossos atos, porque elas dizem respeito ao cérebro social. Então, o trabalho parte de um ponto que se irradia, tomando as diferentes dimensões das expressões de personalidade, né, que nós temos, para uma situação entre o sujeito que se vê diante de uma demanda e deve achar um caminho para resolvê-la. Aí sim vem a elaboração mental. Claro, claro. E você falando em caminho, justamente me ocorre o quanto este caminho é possível de ser móvel, vamos dizer assim, tem uma maleabilidade quando a pessoa está nessa experiência do grupo, porque o grupo ele funciona quase como um laboratório experiencial, né? Onde a pessoa pode experimentar potenciais que ela não havia experimentado e experimentar maneiras
de se relacionar e de se expressar muito diferentes, às vezes, daquelas de um padrão que ela já havia estabelecido e vinha seguindo. Então, esse espaço, né, volto lá para aquela questão do experiencial, né, experiencial que abre o campo para que a pessoa possa trazer aquilo que ela ainda não trouxe em outros espaços da vida dela, porque tudo já está muito dentro de um padrão e muitas vezes a própria pessoa, mesmo tendo vontade às vezes de quebrar algum padrão estabelecido, tem muita dificuldade no seu meio, porque o meio também habitual que ela frequenta quase que como já definiu de tal forma e ela não consegue fugir muito daquilo que já é esperado dela. Então, e essa caixa, vamos dizer, onde a pessoa se coloca, ela tolhe, na maior parte das vezes, a própria descoberta das suas vocações, dos seus potenciais, dos seus desejos. Né? Então, o que permite, é interessante isso que você falou, porque o que permite a pessoa sair da caixa, primeiro, que não existe nenhum padrão normativo de certo ou errado no grupo, mas sim de contato com a realidade. Né? O que é exposto e proposto ali representa um dado de realidade que deve ser considerado no contexto da situação. Mas, por outro lado, eu falei há pouco em riqueza relacional, porque as pessoas são diferentes, as propostas são inusitadas, elas são todas elas diferentes. Então, a pessoa muitas vezes se vê diante do novo, que ela deve buscar uma resposta para poder resolver aquela situação. E ela tateia, ela vai tateando para achar. E isso tudo é muito rico porque ela experiencia nesse tatear novas oportunidades ou novas possibilidades que ela não imaginava. Uhum. E isso se torna possível porque nós todos temos um potencial a desenvolver. Nós sabemos isso, inclusive, existe literatura dizendo quanto o ser humano não utiliza os seus recursos latentes. E, aliás, né? A gente observa muito isso, né? Exato, a gente percebe. Então, esse potencial virá à tona na medida que os exercícios quebram padrões estabelecidos. Eles buscam a flexibilidade mental, e isso está presente em todos os exercícios. Aprimoram as ferramentas, todas. As ferramentas perceptíveis. Então, a gente vai desenvolvendo, vamos dizer, um arsenal de recursos internos e, ao mesmo tempo, quebrando estereótipos, quebrando padrões pré-estabelecidos, porque até a maneira como os exercícios são propostos, elas suscitam, mas o que é para fazer? A pessoa às vezes vê um material, eu já sei o que é, aí a indicação é outra, a pessoa fica diante da expectativa. O que será? Como eu vou resolver? E isto vai craquelando as certezas que uma pessoa tem. Exato. Aquilo que era absolutamente fechado para ela, ela começa a ver, não, puxa, mas não é. E agora? O que eu vou fazer? Por onde eu vou? Então, a dúvida é um elemento fundamental na evolução da pessoa para ela poder despertar para si, começar a perceber-se, né? Pode ser até que fragilizada em alguns momentos diante da dúvida, mas estimulada e encorajada a procurar outros caminhos. Então, a gente vai fazendo um trabalho, né, de expressão, onde vai se nuclear muito, vamos dizer, lá no fim do trabalho, se pretende, não tem fim, mas eu quero dizer, num determinado ponto desse processo evolutivo, a questão muito importante de que a pessoa se percebe como sujeito, né? Ela começa a se diferenciar do outro, toda a questão da alteridade que é trabalhada no grupo e um refinamento, podemos dizer, de um conceito tão complexo que é a identidade de si. Uhum. Né? Ela sempre prevalece uma ideia global quando a gente fala de identidade, porém, ela é multifacetada e o grupo permite esse multifacetado. Por que eu falo isso? Porque ninguém é só bom, ninguém é só ruim. Ninguém é somente certo, ninguém é somente errado. Então, esses padrões, muitas vezes, são crenças, que hoje está até na moda essa expressão de crenças limitantes. E são, porque então as pessoas têm crenças limitantes a respeito de si mesmas. E quando a gente começa a craquelar as certezas,
Nós estamos craquelando crenças limitantes e possibilitando, através do desenvolvimento das ferramentas, novos meios de agir. Portanto, a pessoa vai num processo, é um processo psicoterápico? É. Sem dúvida. Sem, porque profundo. É profundo, que por uma via extremamente interessante dentro do campo das psicoterapias, porque ela não se trata de eu vou falar a meu respeito, eu vou me perceber agindo, eu vou me descobrir neste contexto. Sou eu que descubro aquilo que está dentro de mim, inclusive, muitas vezes, os aspectos tais como a impulsividade, a raiva, a tristeza, a teimosia, né? Porque tudo isso vai sendo trabalhado no contexto da experiência sem um caráter de valor de julgamento. Sem dúvida.